Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em uma teoria bem conhecida. Uma que liga a maçonaria, uma das sociedades secretas mais antigas do mundo, a um suposto plano para uma nova ordem mundial. Vamos ver passo a passo como a fonte que a gente analisou constrói essa narrativa toda. Ok, então vamos direto ao ponto. Essa frase aqui é a afirmação central de todo o material que estamos analisando. A ideia de que uma suposta agenda moderna, na verdade, é só a continuação de um plano muito, muito mais antigo. É exatamente esse conceito que a gente vai explorar. Para a gente entender a lógica que leva a essa conclusão, vamos seguir o mapa apresentado pela fonte. A gente começa com quem seria o arquiteto do plano, depois passa a investigar uma tal de assinatura que ele teria deixado em eventos históricos, a influência disso hoje em dia e, por fim, a doutrina secreta que amarraria tudo. Vamos lá, então. A primeira peça desse quebra-cabeça, segundo a fonte, tem nome e sobrenome. O texto aponta para uma figura específica como sendo o cérebro por trás dessa tal velha ordem maçônica, Albert Pike. E olha, a fonte não fala dele como se fosse só mais um membro, não. Pelo contrário, o coloca num pedestal, chamando-o de o maior maçom de todos os tempos. É essa suposta autoridade máxima que serve como base para todas as acusações bem graves que vêm a seguir. E as alegações, olha, são pesadíssimas. O texto atribui a esse mesmo Pike o planejamento de 3 guerras mundiais, o descreve como um satanista declarado e, de forma bem específica, o nomeia como fundador da Ku Klux Klan. A fonte detalha bastante essa conexão. Aponta a fundação da KKK em 1867 com um propósito bem claro: impedir a liberdade da população negra. Depois, destaca o auge da violência ali nos anos 60 e ainda afirma que as atividades de terror racista de alguma forma continuam até hoje. Beleza, agora a gente avança um pouco na argumentação. Depois de focar nessa figura central, o texto passa a apresentar o que descreve como um padrão, sabe? Uma espécie de assinatura que seria deixada em eventos históricos importantes, quase como para marcar a autoria. E a evidência apresentada é essa aqui. A fonte liga os assassinatos do presidente Kennedy e do pastor Martin Luther King. A lógica que o texto constrói é que os dois, de alguma forma, se opuseram à agenda da nova ordem mundial e que a tal chama perpétua que existe nos túmulos deles seria a assinatura dos Illuminatis, marcando publicamente essas mortes. Então, partindo desses eventos históricos, a análise dá um salto para o presente. O argumento é que essa influência não ficou só no passado, mas que ela continua ativa, infiltrada em instituições de poder até hoje. E para dar força a essa ideia de influência moderna, o texto cita o escritor Bill Cooper. A afirmação é bem direta, bem na lata. A progressão de carreira dentro da inteligência americana estaria totalmente condicionada a ser membro da maçonaria. É uma declaração bem forte sobre o controle de uma instituição-chave. Mas, para um plano dessa magnitude, qual seria a base, a ideologia por trás de tudo? A fonte argumenta que não é só uma questão de poder, mas sim de uma doutrina religiosa secreta e aponta para um documento específico que teria esses ensinamentos. O tal documento é este livro, Morals and Dogma, do próprio Albert Pike. Segundo a fonte, essa obra seria praticamente um manual de instruções para os 32 graus do que o texto chama de religião maçônica. Um conhecimento que ficaria restrito só para os membros do mais alto escalão. E o ponto central dessa doutrina toda, de acordo com o texto, gira em torno desta sigla, GADU, ou Grande Arquiteto do Universo. A análise conclui que essa entidade seria a divindade principal na visão de Albert Pike, como estaria exposto lá no livro dele. Bom, depois de passar por todos esses pontos que a fonte apresenta, fica uma questão no ar para a gente pensar, né? Independentemente de se concordar ou não, o processo em si é fascinante. Como é que figuras, símbolos e eventos históricos são escolhidos a dedo e conectados para construir narrativas tão gigantes e abrangentes como essa? O que isso diz sobre o jeito que a gente interpreta a história?